Fala, meus amigos são paulinos, uma excelente quinta-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do Tricolor. Estou trazendo um corte do Band Esporte, onde Arnaldo e Tironi trazem essas últimas informações aí do Tricolor, que já iniciou sua preparação já para a volta do Campeonato Brasileiro na próxima semana. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e vamos aí com o vídeo. Paulo, que aí não contratou ninguém e aí tá tentando... Contratou 9 jogadores. Contratou 9 jogadores, mas tá tentando segurar as contas aí e tal. Teve lá o Oscar treinando no campo hoje, mas ainda sem nenhuma previsão de voltar. E aí, no meio disso tudo, vem Marcos Leonardo, não vem Marcos Leonardo, fracassa Marcos Leonardo porque não tem dinheiro. Saiu lá um relatório da comissão do Conselho Deliberativo prevendo um déficit, um aumento da dívida ao final de 2025, se o São Paulo não apertar mais o cinto. Não tem mais nem furo no cinto do São Paulo, mas precisa apertar mais. Porque senão não vai ser possível. E a janela do São Paulo foi absolutamente tímida, né? Eu tive uma dúvida, depois me ajudem. A comissão ela é oficial do clube ou é uma de oposição que criou uma comissão? Não, ela é oficial do clube. Oficial. Ela foi criada quase que uma obrigatoriedade nesse processo de reestruturação financeira para dar informes periódicos de como, ou pareceres, né, de como está indo. O Júlio Casares, a gente já volta à janela, o Júlio Casares comentou, né, junto à Priscila Senhorães, nossa colega, esse parecer da comissão, dizendo que ainda não foi contabilizada a janela do meio do ano, então a venda do Ferreirão, ainda tem a janela do final do ano, dando a entender, Tironi, basicamente, que ele vai fazer o possível e impossível e se não tiver fechado no azul em dezembro, ele vai vender 1 ou 2 jogadores que ainda restam. O Patrick, né? Foi hoje? O Patrick está indo, né? Mas é um valor do Patrick não... Mas eu imagino que ele deixe o Henrique do Caro para vender no final do ano, outro. A raspa da geração 2006 para fechar no azul. Aí a minha pergunta é o ano que vem, né? Isso. Porque eu acho que o São Paulo em 2025... Ele não é o coitadinho. Não é. Ele tem um orçamento de time grande, uma folha de pagamento de time grande, não das principais, mas de time grande, para jogar uma disputa de vaga na Libertadores. Mas ele, pela circunstância e política nova adotada, ele, e inclusive ao pacto com a Galápagos, que administra o FIDIC, não investir em direito federativo de jogador. Ou seja, o São Paulo é impedido internamente de investir em direito federativo. Aliás, é uma questão que envolve depois o Marcos Leonardo, lá, né? Que, no final das contas, o clube árabe queria obviamente, uma compensação, uma grana pelo empréstimo do Marcos Leonardo, que o São Paulo não tinha para dar. Não é que assim, vendeu o Ferreirão, pega um pouco do Ferreirão aqui, vamos investir no... Não, né? Ele é travado nessa... O caminho que normalmente, sei lá, você tem um departamento de futebol. Como o Santos diz, o Alexandre de Matos diz que está fazendo. Estou vendendo fulano, vou receber aqui e vou investir no Cicrano. Não, o São Paulo não é esse caminho em 2025. Então, o São Paulo não investiu em jogadores com direito federativo, mas investiu em jogadores caros, a partir do Oscar, né? Foi o primeiro que ocupa a maior faixa salarial da folha de pagamento do São Paulo. O Tolói não é barato, que veio nessa janela agora, né? Mesmo que eles tenham, todos esses que vieram para o São Paulo, fora o Oscar, acho que é bom pontuar, eu posso até considerar também o Oscar, porque o Oscar ganhava mais na China. Se você falar, putz, o Oscar está ganhando menos no São Paulo que ele estava ganhando na China. Sim, é verdade, mas ainda está ganhando muito. Mesmo que o Tolói, o Rigoni, o Fulano, todos esses que chegaram, o Wendel, todos esses que chegaram estão ganhando na faixa salarial que o São Paulo pode pagar, exceto o Oscar. Mas o São Paulo, com 9 contratações e algumas delas por conta de lesões, como é o caso do Rigoni, como é o caso de outros, ele tem uma folha de pagamento gorda ainda, muito gorda, cara, substanciosa, que despende uma questão mensal que está aí, ainda continua gastando muito com o futebol também. Porque os machucados seguem na folha normalmente. Porque os machucados seguem na folha também, né? Não é uma folha de muitos
números, né? Como o Vessone falou, vieram 9, saíram 25. 26 agora com o Patrick. Não é um corte em quantidade, mas a folha do São Paulo continua alta, né? A minha pergunta não é mais sobre 2025. 2025 fechou a janela, é isso que tem o time do São Paulo. Acho que tem um time para duas frentes que dá para encarar, mas com algumas lacunas importantes no elenco e tal. Um time que é majoritariamente velho, porque o jogador de direito federativo, livre de direito federativo, normalmente é um jogador em fase final de carreira. Então é um time que tem média de idade alta e que não vai, já com os indícios, ter um 2025 que permita, em 2026 nós vamos ser fortes no mercado e no time. Não tem nenhum indício disso. Pelo contrário. O indício para 2026 é continuar e pouco investimento no futebol. Né? Não é uma coisa de um ano, não é o remédio amargo de um ano. É um remédio de... Aí a gente já está tendo... Por isso que é importante pessoas que falam com mais clareza sobre isso, que não é o caso do presidente de São Paulo. A gente já tem indícios de quem toma conta dos fundos, que é um projeto de 5 anos de saneamento. Não é um projeto de um ano. É isso. Então, tudo que o São Paulo está fazendo, quando o Casares fala centenário 2030, centenário 2030, é 5 anos sendo modesto no mercado. É isso aí. 5 anos. Não é 2025. 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, fazendo esse processo, tendo um fôlego maior para investir. Então, Pode ser mais rápido? Pode. Mas tudo indica que não será o ano que vem. E aquela história de beber água limpa no meio do ano que vem? Eu acho que aí é você passar a operar no azul. Começar a beber água limpa, né? Começar não é, eu acho que a Depende, o que você Não é uma acha? cachoeira. Significa foi a isso? interpretação que o São Paulo competiria com o Flamengo. Não, mas o que significa Palmeiras. beber água Não. limpa, então? Operar no azul. Então, mas Você começar a fazer... Se o São Paulo quiser operar Começar- no azul, ele opera esse ano. Ele vende todo Não, mundo, tem então, um time pior que o do Sport, calma, mas ele opera calma. no azul. Explica. Calma. É. Ele pode fazer isso, sim. Então, Ele pode vender o Morumbi, Então não por exemplo. significa É que a nada ele operar. pergunta Entendeu? dele, Tem- pro tem- torcedor de operar no arquibancada, significa muita coisa. operar no azul, ele acha que vai ser igual ao Flamengo, Não, o torcedor. não, Por isso que é ok. importante a pergunta. Não, sem dúvida que é. A dúvida fica mesmo. O que é preciso explicar é que quando você reverte esse movimento Isso. que está te empurrando para o fundo, né, você começa a respirar. A água limpa é, pela minha interpretação, não tenho os dados, os números importantes, mas na minha interpretação, a água limpa é começar a poder investir no futebol. Começar a poder investir no futebol significa estar no azul, com as contas controladas, com credibilidade no mercado, trazendo novamente possíveis parceiros, empresários e jogadores que queiram colocar os jogadores no São Paulo, sem transfer ban, né? Com os investidores do fundo felizes, sabendo que o que foi construído com eles foi cumprido. Tudo isso está dentro do beber Da água água limpa. limpa. Porque você para de beber água contaminada e começa a beber água limpa. É óbvio que você vai ficar mais saudável, né? Você vai ficar mais saudável. O água limpa não pode ser confundido com aquilo que disse o Vess, que vai chegar na janela do meio do ano Vai que vem competir com o Palmeiras e e o Flamengo. São Paulo vai investir 500 milhões. Se ele fizer isso, ele quebra. Você entende? Essa que é a diferença. E isso seria fundamental que fosse Esclarecido. comunicado de forma Exato. clara. Né? Porque senão, o raciocínio de vocês, e ele é lógico que é coerente, falar, eu topo fazer o sacrifício, mas ano que vem eu quero um time. Não vai ter. Porque essa questão do direito federativo, essa nova política, ela já completou um ano. O São Paulo não investe em direito federativo há um ano. Então, não é cara, o Corinthians que parou Tá? agora por um transfer ban Isso. e tal. O São Paulo já deixa de investir em jogadores desde o ano passado, desde que decidiu tomar esse caminho. Agora, tem uma coisa paralela aí, né? Nesse projeto de reestruturação, que é a tal parceria com a base. Que é a coisa, né?
que passou no Conselho de Administração e que o Casares falava, o presidente do São Paulo, que ia atacar 3 frentes. Na verdade, ia estar atacando 2. O projeto de reestruturação financeira, primeiro. A reestruturação de Cotia, depois, que está vindo 6 meses depois, ou 1 ano depois. Super polêmica, que eu acho que tem muita discussão nisso aí. E, futuramente, eventualmente, a questão do Morumbi, que eu não acredito. Enfim, seria lá 2030. Agora, se você já vendeu praticamente toda a sua geração de 2006, que era muito boa, para fechar no azul no primeiro ano, você não vai ter a geração de 2007, o ano que vem, com tantos jogadores para vender. A não ser que esse projeto de parceria da base comece a tirar produzir clubes, mais jogadores e mais dividendos. A troco do quê? Em troca do quê? Essa que é a questão desse projeto paralelo que está rolando, administrado pelo mesmo fundo que controla o FIDIC. Então, ainda é embrionário e acho que esse tipo de esclarecimento, mais ainda, se ele não houve com o FIDIC, eu duvido que ele exista com esse fundo que está sendo aprovado na calada da noite a fórceps, em reuniões dos conselhos. Existem hoje... Não veio. E agora tem essa lacuna no ataque, ainda que tenha contratado o Rigoni, tem essa questão porque perdeu 3 jogadores importantes aí do setor ofensivo, especialmente centroavantes, né? E agora a diretoria está estudando se ainda tenta contratar um 9. Mas aí você vai perguntar, mas como? A janela está fechada. Calma, gente. Se o jogador estiver livre no mercado, ainda dá para contratar. Tem umas situações específicas ali que dá para contratar. Matéria do Éder Traschini de hoje. São Paulo vai se reunir com Crespo para decidir se segue a busca por um camisa 9. Danilo, tem que continuar insistindo. Agora as opções, claro, são muito mais escassas por vários motivos. Uma porque não tem dinheiro e outra porque a janela está fechada. Mas ainda assim tem algumas possibilidades, alguns caminhos. Precisa seguir nessa? Eu acho que o São Paulo deveria respeitar o seu limite e entender que no momento de reformulação financeira ele não tem como correr. Por que eu digo isso? Porque se ele vai contratar um exemplo, por exemplo, hoje de manhã o Casão falou, por exemplo, do Diego Costa. Vamos imaginar que o Diego Costa esteja em condições físicas ideais, o que não está acontecendo. Tá? Por que o Diego Costa? Né? Porque se encaixaria nisso, né? Ele está livre no mercado, jogador já veterano. Ele não joga desde dezembro pelo Grêmio, então ele estaria livre, poderia se encaixar nessa situação. Então, mas vamos imaginar que ele estivesse numa condição física ideal, mantendo o treinamento e que pudesse daqui a 10, 15 dias jogar contra a LDU, tá? Ele não está, mas vamos imaginar só para a gente discutir aqui. Um jogador livre, por mais que ele não tenha custo de direito federativo e tal, ele vai aumentar a folha salarial, ele vai normalmente pegar uma luva para assinar, tem um custo. E o São Paulo hoje não pode arcar com esse custo. Nos últimos 2 dias, a gente viu 2 notícias correndo sobre o São Paulo. Uma, teve uma reunião no Conselho que mostrou que o São Paulo aumentou a sua dívida, mesmo com toda a diminuição do elenco que o São Paulo passou. 2, o São Paulo está fazendo um acordo que vai vender parte da sua base para poder pegar uma parte de um dinheiro e pagar as dívidas, uma parte e a outra parte do dinheiro investir nessas categorias de base. O que isso significa? Que o São Paulo está pedindo socorro financeiro. Um clube que está pedindo socorro financeiro não deveria ir ao mercado para buscar um 9 e aumentar sua folha salarial e gastar mais. E aí o chat vai falar, mas você é louco, está nas quartas de final da Libertadores. Ou, em algum momento, o time para de gastar, passa por essa reformulação para lá na frente voltar a poder competir no tamanho que o São Paulo tem, junto com Palmeiras e Flamengo, ou a gente vai ficar o resto da vida vendo o São Paulo nessa questão. O São Paulo tentando contratar um jogador, Marcos Leonardo, eu não posso pagar, eu não quero pagar. O São Paulo é muito maior que isso e não pode depender de uma situação como essa para contratar alguém. Agora, olhando para o elenco, precisaria, mas não pode. É o famoso, eu quero, mas eu não posso, não tenho o que fazer. O São Paulo não tem margem para fugir. Taticamente precisaria, no elenco precisaria? Sim, não tem. Perdeu o André, perdeu o Caleri, perdeu o Rian Francisco. Mas não pode contratar, gente, então tem que lidar com essa questão. Isso impede o São Paulo de passar da LDU? Não, não impede. O Crespo já mostrou que sabe encontrar muitas alternativas para esse time, mesmo sem o camisa 9. Ele pode encontrar
Neno, Tapia, eu sei que não são jogadores ideais, eu sei que está longe de ser lá o jogador que o torcedor do São Paulo sonha e se acostumou a ver na Libertadores. Mas dá para enfrentar, dá para jogar dessa maneira sem se comprometer financeiramente. Como equilibrar tudo isso, PVC? Bom, primeiro, uma coisa que eu penso um pouco diferente do que as pessoas têm falado. Não sobre o que o Danilo falou, eu concordo. Eu penso diferente um pouco sobre o São Paulo se humilhou por causa do Marcos Leonardo, foi um vexame. Eu não acho que foi. Eu acho que tem uma coisa diferente. Tem uma coisa que muitos clubes já passaram em situações diferentes, né? Quando o Palmeiras não conseguiria contratar o Marcelo Moreno, e o Marcelo Moreno dizia não quero jogar no Palmeiras. Então era uma humilhação para quem? Palmeiras ou Marcelo Moreno? Então, é a mesma coisa agora. O São Paulo, o problema é a comunicação. E teve uma expectativa criada, né, PVC? Acho que o torcedor São Paulo estava até conformado ali com a situação, tá difícil, não dá para contratar, mas o time encaixou, então vamos lá e tal. Mas aí você cria uma expectativa de trazer um cara como Marcos Leonardo e depois a expectativa frustrada, aí é que eu acho que ficou ruim na cabeça do torcedor. Mas isso todo mundo passou, Luísa. Todo clube passou por isso alguma vez. Vai contratar o Palmeiras no Centenário. O Ronaldinho Gaúcho pode chegar a ser anunciado na festa do Centenário, não chegou o Ronaldinho Gaúcho. Foi um vexame, uma humilhação? Eu não posso falar muito, porque meu time achou que tinha contratado o Anelka, né? Teve essa. Então, o Anelka no Atlético... mas é feio o PVC. A gente está pegando exemplos negativos, que não são legais. No São Paulo, em 96. Tem um monte de casos assim. Mas é ruim, né? A gente está falando de coisas que não foram legais para os clubes. Coisas que ficam na história. Mas assim, é que hoje a gente transforma tudo em sucesso ou vexame antes da hora. Eu não acho que foi um vexame. Acho que o São Paulo tem que melhorar a comunicação. Não é para deixar vazar. De onde vazou? Vou repetir o que eu falei ontem. Quando vaza, mérito do repórter. Ponto. Não importa, informação certa é inegociável. A função do repórter é dar a informação certa. A informação estava certa. Mas dentro do São Paulo, o São Paulo vai procurar quem é que vazou. E descobrir como é que vazou. Por quê? Porque dentro do Departamento de Futebol de São Paulo, o tempo inteiro que eu ouvi estamos negociando, mas a chance de dar certo é mínima. Mínima. Então, quem criou a confusão? Quem criou a confusão foi o São Paulo ao vazar. Quem no São Paulo vazou? Aqui que está o ponto. Agora, o Flamengo já passou por negociação frustrada, o Palmeiras já passou por negociação frustrada, o Corinthians já passou por negociação frustrada, o Atlético já contratou o Anelka, que não veio, o Cruzeiro já passou por negociação frustrada, todo mundo passou. Então não é esse o ponto. São Paulo foi tentar contratar o Marcos Leonardo por quê? Porque ele perdeu 3 centroavantes. E ele foi tentar negociar o Marcos Leonardo sem gastar dinheiro, porque era a maneira que ele tinha para tentar suprir a ausência de 3 centroavantes. Não deu certo. O cenário agora tem que classificar na Libertadores sem centroavante. A vida é prática. Se você não tem uma Mercedes, você anda de Fusca. Ponto. Ou de ônibus. Esse é o ponto. Tem a questão que o Danilo colocou agora, que é bem relevante. A questão do por que o Conselho teve uma comissão que apontou o risco de déficit grande neste ano, diferentemente do superávit planejado. Porque isso significa perpetuar uma situação delicada financeiramente que impedirá, nos próximos anos, de fazer investimento que o São Paulo gostaria de poder fazer para trazer o Marcos Leonardo, por exemplo. Vou trazer aqui mais algumas informações do GE.com falando sobre a situação de Ferrarese, né, que cresceu muito com a chegada de Crespo. Abre aspas aqui para a matéria. Do ataque à zaga, Ferrarese usa trunfo para crescer no São Paulo. Só não joguei de lateral esquerdo. Polivalente, zagueiro vira titular absoluto com Crespo
é líder de desarmes no Brasileirão após a Copa do Mundo de Clubes e retoma início da carreira para ajudar na parte ofensiva. Um dos jogadores que mais cresceu sob o comando de Crespo foi Nahuel Ferrarese. O zagueiro voltou a atuar em sua posição de origem e ganhou ainda mais confiança com o sistema 3-5-2 utilizado pelo treinador. Desde o retorno do Brasileirão após o Mundial de Clubes, o jogador lidera com larga vantagem a lista de jogadores com mais desarmes no campeonato. Até a partida contra o Cruzeiro, o venezuelano tinha 43 desarmes neste recorte do torneio, enquanto Lucas Sacha, do Fortaleza, tinha apenas 28 na segunda colocação. Curiosamente, no início da carreira de Ferrarese, o jogador foi do lado oposto do campo, ele era centroavante. Ainda nas categorias de base, foi gradativamente mudando de posição até se consolidar como zagueiro. Ferrarese sempre fez questão de destacar que sempre se sentiu bem jogando no São Paulo, mesmo quando não era titular absoluto do clube. Abre aspas, é uma fala de Ferrarese: desde que estou aqui sempre tive momentos saborosos, lindos, como queira chamar. Por mais que às vezes eu não tivesse minutos em campo, que é o que todos querem, ninguém gosta de ficar fora dos 11. Mas infelizmente é assim. Representar essa camisa para mim é um orgulho. No dia a dia dou meu máximo e aproveito quando sou escolhido para estar entre os 11 iniciais. Agora a Ferrarese é parte integrante da espinha dorsal da equipe que chegou às quartas de finais da Libertadores. O zagueiro foi um dos personagens principais nas oitavas de finais, tendo cometido 2 pênaltis que não foram convertidos no jogo de ida da Colômbia e gerado a expulsão de Edwin Cardona no Morumbi. Enfim, Ferrarese foi convocado para defender sua seleção, que é a Venezuela, nessa data FIFA. Os venezuelanos estão na 7ª colocação das eliminatórias e ainda buscam garantir uma vaga na Copa do Mundo. E se a Venezuela garantir essa vaga, com certeza ele estará na Copa do Mundo ano que vem. E se ele não for vendido pelo São Paulo até lá, possa se valorizar ainda mais e quem sabe futuramente, e se o São Paulo for vender após Copa do Mundo, pegar uma grana muito interessante. Enfim, essa é uma boa análise aí de Ferrarese no São Paulo, com o seu crescimento juntamente com o Crespo. Se inscreva no canal, deixe seu like, sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!